Flagrante. Olá, nós estamos começando o programa Flagrante com os principais vídeos que estão circulando pela internet ligados à área de segurança pública. Eu sou William Travassos, pode me chamar de WT, e para começar, um vídeo impressionante que foi gravado aqui na rodovia Imigrantes. Para vocês terem uma ideia, um veículo vai emparelhar com o carro que está arrastando uma motocicleta e avisa: olha, você tem uma moto aí na frente. E o carro continua arrastando a moto em plena rodovia dos Imigrantes aqui em São Paulo. As imagens mostram esse carro, e detalhe, em alta velocidade, com a parte traseira da moto presa no capô do veículo. E aí, segundo as informações do 1º Batalhão de Trânsito, esse carro bateu de frente com essa motocicleta e o motociclista foi arremessado e jogado para fora da pista. Eu vou falar com ele hoje aqui no Flagrante. O motorista do veículo, que não percebeu o acidente, continuou trafegando na pista. Não, como ele não percebeu, William, eu também não consigo acreditar nessa versão de que ele não percebeu. Imagine que você está dirigindo o teu carro e na frente tem uma motocicleta presa à carroceria do teu carro. E de acordo com a Polícia Militar, o condutor da moto, que teve ferimentos leves, ele foi socorrido no pronto-socorro lá do Hospital Piraporinha. E o dono do carro só foi abordado no perímetro urbano da cidade, em frente ao posto de bombeiros lá de Diadema. Estão falando que o carro rodou algo em torno de 2 quilômetros. Ele se recusa a fazer o teste do bafômetro. Foi encaminhado para o IML de Santo André. E aí, adivinha o que descobriram? Esse senhor estava bêbado, embriagado. Me dá imagens do carro, por favor. Vamos lá, vamos girar. Flagrante, aumenta o som. É o destaque da semana. Olha isso. Seria possível não identificar essa moto? A moto é eu, vacilão! E o veículo indo tranquilamente na Imigrantes. A moto tá aí, ó! A moto tá aí, ó! O cara continua circulando. Isso não é um filme, gente. Esse homem, ele foi preso em flagrante, autuado por embriaguez ao volante, lesão corporal e omissão de socorro. Esse caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Diadema, região metropolitana de São Paulo. No dia seguinte, o condutor foi encaminhado à audiência de custódia e, detalhe, o juiz concedeu a liberdade a essa pessoa. Pois bem, a primeira pergunta que você deve estar fazendo é assim: como aconteceu esse acidente? E para isso, quem responde pra gente é o Lucival Pereira da Silva, dos seus 30 anos, que é o rapaz dono da motocicleta. Ele já tá comigo aí? Ô Lucival, tudo bem? William Travassos falando, muito boa tarde, obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan News. Tô vendo que você tá com o ombro machucado, é resultado do acidente, meu irmão? Ah, com certeza, além do ombro, tenho mais algumas escoriações, como o joelho, os 2 braços, aqui costela, mas feliz pelo impacto que foi e eu ter tido apenas escoriações, não teve nenhuma fratura. Rapaz, o que aconteceu? Você brigou com esse motorista? Vocês entraram em discussão? Ou ele... Como é que aconteceu esse acidente? Ele jogou o carro contra você de propósito? Você pode me explicar o que aconteceu? Não, de forma alguma, William. Eu não discuto em trânsito, tá? Apesar que ando muito de moto, às vezes a gente, querendo ou não, leva algumas fechadas, mas eu evito sempre discutir em trânsito. E no sábado, eu tinha atendido um cliente, né? Estava retornando para minha residência por volta de meio-dia, na Imigrantes, ia na faixa da direita, na parte ali onde ele colidiu comigo, são 4 faixas. Eu estava na faixa direita, em média de uns 70 por hora, do nada só recebi o impacto. E por minha sorte fui arremessado, tá? Não sofri nenhuma pancada
E aí todo mundo parou, graças a Deus vi um carro, conseguiu parar e todo mundo perguntava se eu estava atravessando a pista, se eu tinha sido atropelado, porque até então a galera me via todo machucado, mas não tinha moto. Eu falava, não, o carro bateu em mim, o carro levou a moto, eu não sei da moto. Rapaz, você foi projetado para o canteiro, você caiu no meio da pista? Não, eu caí na terceira faixa. E o risco de você ser atropelado por um veículo, né? Ali na Imigrantes. Exatamente. Rapaz, é um milagre o que aconteceu com você está conseguindo falar com a gente aí. E assim, você conversou com o motorista do carro depois? Eu já conversei, eu tive uma leve conversa com ele falou que tá bem abalado, porque, William, eu vou ficar um tempo em casa, né, porque eu tenho que me recuperar, e Sim. A moto era o meu trabalho, é tudo meu trabalho, eu fisicamente bem para trabalhar, eu tenho despesa, eu tenho tudo, inclusive eu conversei com ele sobre isso, como é que vai ficar, o que é que vai fazer, que eu vou precisar de uma ajuda. Não tenho dúvidas, né? E você trabalha de carteira assinada ou você é freela? Não, trabalho por conta própria. Por conta própria, então você não vai ter os benefícios aí, né, para poder passar esse período, né, sem motocicleta ou estar encostado pelo governo. E aí, nós ficamos abordando isso, é uma triste realidade que nós vivemos, no país inteiro, da falta de respeito com um motociclista, né? Mas nesse caso, o que chama a atenção é o fato de terem constatado que esse senhor do veículo estava embriagado. Isso aí, você vai correr agora atrás do teu prejuízo, né? Para ser ressarcido, para o cara consertar a tua motocicleta, para pagar os dias que você está em casa, porque você tem família e você tem filhos? Não tenho filho. Você é casado? Mas sou casado, inclusive a minha esposa tem 4 dias sem trabalhar, porque eu tenho muita dificuldade para deitar, para levantar, eu preciso sempre de uma força, entendeu? E a pancada que você levou, né? Fica imaginando, você foi projetado para o alto ali, um veículo acertando você a 70 km por hora, e você foi projetado. Meu irmão, eu queria agradecer a sua presença aqui no Flagrante. Que bom que você está vivo, que isso sirva de alerta para os outros motoristas de veículos de carro de passeio. A gente está ali, não é disputando uma pista, na verdade nós estamos utilizando essas faixas de rolamento, eu digo motociclistas e os senhores que estão nos seus automóveis. Então assim, o objetivo é a gente ter união, ninguém quer ultrapassar ninguém, criar confusão com ninguém, e a gente não precisa disso. Esse rapaz só está com a gente aqui agora conversando por uma obra de Deus. O Lucival, ele pode começar a cantar parabéns nessa data do acidente, porque se está vivo, é muito em função da mão de Deus que acolheu ele e não permitiu que ele fosse atropelado dentro da Imigrantes, ou até mesmo morrer numa queda dessa. E por sorte, você estava equipado, né? Eu estava, como eu trabalho com elétrica, estava com bota, calça, também estava com uma blusa, motoqueiro. E mesmo com a blusa, olha o braço dele como é que ficou. E eu vou falar uma coisa para atenção, turma aí, Você tá vendo como é que ele ficou todo ralado. Deixa eu só dar uma ideia, rapaziada aí que anda de moto. Olha pra cá, você que gosta de andar de moto sem capacete, não pode, tá? Mas na periferia a gente tá vendo essa molecada assim. Essa história de andar só de camisetinha, de tênisinho, irmão, na hora que acontece uma bronca dessa, é que você vai entender como é importante e como te protege. Ele com a jaqueta, com todo paramentado, ficou todo ralado. Imagina se ele não tá com esses equipamentos de segurança. Então assim, mesmo sendo um rolezinho curto, eu vou na padaria, coloca o equipamento, isso aí é para salvar a sua vida, luva, jaqueta, bota, capacete e se proteja. Cara, Lucival, obrigado aí pelo bate-papo, agradeço a sua participação. E aí já falei com a vítima, agora eu quero falar com o delegado do Garra, que prendeu em flagrante o dono do veículo. Lucival, obrigado, boa tarde para você. Valeu, obrigado. Tamo juntos. Vamos lá. O delegado do Garra de Diadema, que é o Dr. Ricardo Guilherme, ele foi responsável pela prisão em flagrante do condutor do veículo responsável pelo acidente.
Doutor Ricardo, muito boa tarde. O motorista, o doutor Ricardo já está aí? Posiciona o doutor Ricardo para eu poder falar com ele, porque assim, prende o sujeito, ele está embriagado, ele se envolveu no acidente e arrastou a motocicleta por, sei lá, mais de 1 quilômetro, falam em 2 quilômetros. Ele arrasta, dizem que ele passou pelo pedágio, para vocês terem uma ideia, de tão sem noção que estava esse cidadão. Aí você vai e prende o cara em flagrante. Ele vai para a audiência de custódia e sai tranquilamente. Sai tranquilamente. Já está disponível o delegado do Garra, gente? Eu não estou ouvindo vocês. Vocês podem restabelecer, então? Não, então vamos fazer contato. Vai fazendo contato com o doutor Ricardo para a gente poder mostrar, porque assim, olha, eu disse aqui na semana passada e volto a repetir. Você está com a chave do teu carro saindo de casa, você não é um homicida. Ponto. Antigamente, a turma saía, dirigia embriagado, tomava cerveja, passava a tarde inteira bebendo e saía com o carro. Aí a gente descobriu, através da ciência, da medicina, que o álcool diminui o reflexo do ser humano. Aí falou, rapaz, o trânsito no Brasil mata muito, então vamos criar uma legislação e vamos fazer um trabalho de educação no trânsito, mostrando que as pessoas não podem beber e dirigir, porque bebida e direção, a gente tem acidentes, a gente tem mortes, beleza, mudamos o código, criamos a regra, mas algumas pessoas não respeitam. Você que vai sair hoje para curtir a noitada, você não é um criminoso, você não é um bandidão, não é um homicida, nada disso. Mas se você bebe e assume essa responsabilidade, você está quebrando a regra. Se você assumir a responsabilidade de dirigir o seu carro embriagado, irmão, você está quebrando a regra do jogo. E nesse caso aí dessa imagem, bota a imagem, Rosinha. No caso dessa imagem, esse rapaz podia estar morto, que eu falei agora. E o mais doido de tudo é você arrastar uma motocicleta e a defesa vai falar o quê? Que não viu, doutor? É isso mesmo? O senhor vai ter a cara de pau de olhar pro juiz e falar que não viu essa motocicleta? Você jura que vai ter coragem de falar isso? E vai dormir de forma tranquila com a sua cabecinha no travesseiro? Vai acertar a parte financeira com o garoto da motocicleta, né? Vai garantir o garoto para poder tentar aliviar a sua barra. Mas isso deveria servir de exemplo. Essa imagem correu o Brasil inteiro. O doutor Ricardo do Garra já está disponível? Ô Ricardo, tudo bem, doutor? Obrigado pela gentileza da entrevista aqui no Flagrante. Agradeço a sua participação. Chefe, o senhor prendeu esse sujeito em flagrante. Ele vai para a audiência de custódia e sai. Está constatado. Estava bêbado, não estava? O que ele falou para o senhor? Boa tarde. Prazer falar com o senhor, com os amigos da Jovem Pan. Obrigado. Ele foi uma ocorrência apresentada Polícia Militar, no qual... Opa, virou a câmera aí. Bom, agora sim, agora tá legal. Foi uma ocorrência apresentada pela Polícia Militar, no qual esse indivíduo havia colidido com uma motocicleta, conforme se percebe nas câmeras aí. Ele chegou na delegacia embriagado, o estado de embriaguez é muito elevado, não demonstrou qualquer tipo de arrependimento com a vítima, nenhuma preocupação com o patrimônio e nem a integridade física dela. Ele disse que era uma pessoa esclarecida e que não iria soprar o bafômetro e nem ceder sangue para fazer aí o teste de embriaguez. Mas o estado de embriaguez dele era evidente, por isso que foi decretada a prisão dele em flagrante. Então, o senhor foi atestado lá que ele estava bêbado. Sim, ele chegou na delegacia muito alterado, a gente tem alguns sinais de embriaguez que são característicos, como voz pastosa, pupila dilatada, e nós encaminhamos ele para fazer o exame clínico no IML, e o perito constatou que ele estava embriagado. E aí eu pergunto ao senhor, ele explicou, eu acho que ele não tinha nem como,
Assim, ele ficou quanto tempo aí? Porque ele foi para audiência de custódia. O senhor teve com ele depois que passou os efeitos aí do que ele bebeu, enfim? Ele foi apresentado para a gente no distrito policial por volta das 13 horas. Nós elaboramos a ocorrência, ele passou a noite na delegacia e por volta das 9 horas do dia seguinte, ele foi apresentado na audiência de custódia, onde o juiz determinou a liberdade dele mediante o pagamento de 4 salários mínimos de fiança. 4 salários mínimos. Depois de provocar isso que ele provocou. Aí vai falar assim, mas ele não provocou, não machucou, não matou ninguém, não fez... Não, ele andou... Por quantos quilômetros que ele andou no boletim de ocorrência, doutor? O que os policiais relataram? Por quantos quilômetros ele arrastou essa motocicleta? 3 quilômetros. 3 quilômetros. Ele chega a falar em algum momento com a equipe do senhor, aí na delegacia ou com os policiais, que ele não viu a motocicleta? Ele fala alguma coisa sobre isso ou ele realmente ignora e dane-se, eu sou esclarecido e vou tocar minha vida? Sim, nós questionamos se ele havia visto a motocicleta presa no veículo dele. Ele disse que como o veículo dele era alto, ele não havia visto aí a motocicleta que ficou presa na parte frontal do veículo. Doutor, aqui, né? Nós dois aqui. Ô, chefe, fala pra mim. Doutor Ricardo, não dá pra ver a moto, doutor? Não ri, doutor. Não vai rir, doutor. Pelo estado de embriaguez que ele se apresentava, você percebe nas imagens que ele é advertido pelos outros motoristas e ele sequer olha para o lado. Então, para você perceber o nível de embriaguez que ele se apresentava. É surreal. Olha, eu queria agradecer muito o doutor Ricardo Eduardo Guilherme, delegado do GAR, Grupo Armado e Repressão, a gentileza da sua entrevista, mandar o meu fraternal abraço para a turma toda de Diadema aí. Eu sei que é um trabalho difícil, porque casos como esse aí chamam a atenção da gente, mas assim, todo dia tem um caso diferente nessas delegacias e é cada coisa que faz o ser humano se assustar com a capacidade, né, que o outro tem de fazer besteira e quebrar os limites da lei. Mas tá aí, eu agradeço a gentileza. Obrigado, Ricardo, pelo bate-papo, tá? Uma satisfação falar com você, com os amigos da Jovem Pan, estamos sempre à disposição. Valeu, um abraço para a turma do Garra, mandando um abraço também para o Garra aqui de São Paulo, da região do ABC e toda a turma que acompanha o Flagrante. Por falar nisso, mandar um abraço também para os policiais da ROCAN, das rondas ostensivas, que inclusive com apoio de motocicletas encontraram um carro roubado e 3 motos de grande porte numa mata em Mogi das Cruzes, aqui na região metropolitana de São Paulo. Eu vou mostrar a imagem, porque o que eles fazem? O cara da correria, o vagabundo, ele faz o seguinte, Rosinha, ele vai lá e dá o bote. Ele rouba a moto, rouba o carro, ele leva para uma área escondida, para o meio do mato, para ver se o alarme do carro, o rastreador do carro vai cantar. E eles ficam monitorando. Se não canta, e aí eles vão trabalhando essa informação, se não cantou, não apontou ali, eles aí levam para o receptador, entendeu? Porque tem muito cara que não está fazendo seguro de carro hoje, nem de moto, em função do valor. E dependendo da motocicleta, uma moto às vezes de 50 mil reais, as seguradoras estão cobrando 10, 15 mil, o cara não faz. E tá sem grana. E precisa do equipamento para rodar. E eu vou mostrar para vocês que os policiais faziam esse patrulhamento quando o Copom informou o roubo de 2 motos, 2 BM, com criminosos armados. Aí as vítimas sofreram agressões, os caras deram coronhadas, esculacharam. Pode rodar as imagens aí, ó. As equipes da ROCAN e da Força Tática fizeram o cerco nas proximidades e localizaram os veículos nessa mata fechada. Foram restituídos aos seus proprietários após o registro da ocorrência pela Central de Polícia Judiciária. Aquela ali é uma Kawasaki, né, mano? Aí, não é só bem, aquela é Kawasaki, a outra lá, o que é? Essa é BM, não é isso? É uma mais antigona, é uma GS antigona. Essa é daquelas antigas, né? Porque é uma 800, o cara já vai na peça. Olha lá, a outra lá, os carrões lá. Os policiais militares, eles ficaram lá intensificando o cerco contra os ladrões. Vai, meu filho,
Isso, contra os ladrões até que eles que sejam presos. Estão rodando para ver se consegue buscar. Olha o polícia entrando no meio do mato lá, ó. Rapaz, você vai imaginar que estão tocando moto num lugar desse? Não, nem vai imaginar. Mas tá tudo lá no meio do bambuzal, olha lá. Ah, o bandido. Bandido, olha aqui pra mim. Ai, bandido, deixa eu te dar uma ideia aí. Ô, ladrão de moto, olha pra mim, Rosinha. Vem cá, ô ladrão. Tu gosta de estar no bambuzal, né, mano? Tu cuidado, que bambuzal tem muita cobra. Tu pode tomar uma picada de cobra. É, bandido, tu vai com a motinha lá esconder a moto da autoridade? Tu toma uma picada de cobra, tu vai ter que ir pro posto de saúde. Quando os policiais chegaram no local, mostra aí, Rosinha. Mostra lá, Rosinha, olha lá. E isso está acontecendo direto em São Paulo. Se você tem informações do paradeiro, né, ou da localização de uma área como essa, né, de esconderijo dessas motos e carros roubados, dá um toque no 190 da Polícia Militar, diga lá, olha, pô, vi lá o WT dando uma ideia, ó, aquela ali é uma Kawasaki, né, Rosinha, lá, é uma Vestron, é ela mesmo? Não, é GS, é a Kawasaki, é ela, tá vendo? Então eles estão roubando, eles vão roubando a Big 3, ficou maluco, né, mano? Harley não, porque solta óleo, aquela coisa balança pra caramba, é pesada, eles não conseguem, eles são tudo magrinhos. Eles não conseguem não, rapaz, eles não têm habilidade pra isso não, eles vão tomar um tombo. E agora, aí os policiais conseguiram chegar no local. Então, se você tem informações, inclusive de desmanche, ou tá vendo uma movimentação dentro de oficina, tipo 11 horas, meia-noite, sabe o que você faz? Dá um toque, irmão. Quer a rapaziada da PM dar um pulinho lá pra dar um confere? Não custa nada, né, irmão? Tu tá vendo que o cara tá cortando o carro à noite? Tá? Então vamos lá. E outra coisa, aí, ô, rapaziada, não compra peça de procedência duvidosa, tá? Porque essa peça pode estar manchada de sangue e você pode ser o próximo otário, beleza? Ou o próximo trouxa, como eles costumam dizer. Eles chamam o cidadão de bem, outro cidadão trabalhador, de trouxa. É assim que o vagabundo chama a gente. Mas eu quero dizer para os espertões que uma hora a casa cai e a gente vai pegando um por um, aos poucos, com muita calma. Dono de loja de joias integra grupo de invasão a residências. Rapaz, os policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, prenderam 3 homens envolvidos no esquema de roubo às residências e receptação de objetos roubados. Olha o material aí, ó. Entre os detidos tem o dono de uma loja de joias. Ele permanecia em sua loja no centro aqui de São Paulo, bonitão. Mesmo fora do horário de funcionamento do comércio. O criminoso aguardava o sucesso das empreitadas para receber as joias e os relógios roubados. Tinha até aquilo que é um saxofone, ô Rosinha? Tem a guitarra, baixo, bolsa, até que enfim ouvi a voz da Ana. Falou agora, tava longe, filha? Apareceu a Margarida. Os policiais da 4ª Delegacia de Patrimônio e Investigações sobre roubo a condomínio cumpriram 19 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão. Foram apreendidos carros de luxo, joias, relógios, bolsas, grifes, fuzil e até mesmo um saxofone. Além disso, os policiais também apreenderam armas, né, como eu disse, o fuzil, o Taurus T4 com numeração suprimida, 3 pistolas, um revólver calibre 38 e 2 simuladores de pistola e outros 2 simuladores de fuzil. Foram recolhidos 6 veículos, entre eles 4 modelos de luxo. E eu vou te falar uma coisa, você viu que tem uma peça de verdade, e o resto é o tal do simulacro. Mas se o cara aponta um troço daquele pra você, tu vai saber se é simulacro ou não, irmão? Tu não vai, tu vai entregar. Opa, pô, o cara apontou uma pistola pra você, um 38, não... eu vou ver se tem a pontinha vermelha. Não vai. E sobre o fuzil, daqui a pouco, no flagrante, nós vamos falar sobre essas armas que estamos encontrando no Brasil. Como é que essas armas chegam até aqui? Com as guerras que acontecem no mundo, essas armas podem, daqui a 1, 2 anos, caírem dentro de uma comunidade e abastecer o crime organizado? Isso seria possível? Quem é o grande senhor das armas e qual é o caminho que essas armas fazem? Daqui a pouquinho a gente vai tocar nesse assunto. Mas antes, eu vou pro intervalo, é rapidinho. Eu sou o WT e você sabe, o papo é reto e eu não faço acordo com vagabundo. Fica comigo, você tá na boa, você tá na pan, irmão.
Nós estamos de volta com o Flagrante. Eu sou o William Travasso, pode me chamar de WT. E durante a semana eu ouvi muita gente falando sobre as armas, né? Principalmente em função do ataque que aconteceu nos Estados Unidos. Falou um absurdo, arma. Eu falei, opa, peraí, calma aí. Deixa eu falar uma coisa. O problema não está na arma. Porque a arma não dispara sozinha. Ela está na mão daquele cara que disparou a arma. Naquele desequilibrado que comprou a arma e resolveu atirar contra as crianças. Ela está naqueles criminosos, nos narcotraficantes, que atacaram em área de mata, lá no complexo do Rio de Janeiro, os policiais que estavam ali para cumprir os mandatos de prisão. O perfil do criminoso, com uma arma na mão, é um perigo. Mas como esse cara, essa figura, está conseguindo esse tipo de armamento? Lá fora, como aconteceu no ataque nos Estados Unidos, ele vai lá e compra uma arma legalmente, um fuzil, e faz aquela barbaridade. Aqui no Brasil, não é assim. Você tem que cumprir vários pré-requisitos. Existem etapas, como psicotécnico, provas de tiro, vão puxar os teus antecedentes. Você passa por um rastreamento para saber se você tem capacitação técnica para comprar uma arma, e aí você vai ter um atestado de que você está apto a comprar aquela arma, ou você pode até ter o porte, a legislação garante isso, mas você tem que justificar a sua necessidade para esse tipo de coisa. Você pode ser um atirador e ter a sua arma registrada. O problema são as armas ilegais que chegam ao nosso país. Nós já tivemos a CPI das armas, eu lembro dessa discussão forte no Rio de Janeiro, tentando descobrir como esses fuzis entravam e como os países de origem dessas armas eram negligentes com o controle desses armamentos. Mas existe um buraco que acontece de tempos em tempos, que ele é aberto na fronteira das armas. É assim que eu costumo brincar com os amigos. É justamente num período de guerra ou num pós-guerra que essas armas, que esses fuzis russos, americanos, são desviados depois do seu uso no confronto. E não é difícil você enxergar essa realidade. O difícil é impedir a entrada. Para falar sobre essa triste realidade que pode estar à nossa frente, eu gostaria de conversar com ele, que é um comandante oficial da reserva da Marinha do Brasil, Robson Farizano, um especialista na arte da guerra. Meu chefe, prazer te receber aqui no Flagrante. Prazer é nosso receber. Você é uma referência quando fala em arte da guerra, é um conhecedor, um homem operacional, né? Que tem conhecimento sobre o armamento. Vamos sentar para a gente ficar mais à vontade. E quando eu fiz esse convite, muito em função do que nós estamos vivendo aqui no Brasil, com esses grupos, com crime organizado, se organizando de uma forma tão estrutural que chega a chamar a atenção, por exemplo, de outros países, em função da periculosidade dessas organizações com influência na área política, com o domínio de territórios no Brasil. E a cada dia que passa, são armas mais pesadas, com calibres mais fortes, que aparecem em nosso território. Isso tudo vem realmente desse espólio de guerra, vem do que sobra das guerras que acontecem pelo mundo? William, com relação à Ucrânia, nós ainda não temos nenhum relato no Brasil de ter aparecido, eu pelo menos desconheço, Sim. se teve algum, de material que tenha saído de lá. Só que acontece o seguinte, já há relatos aí que estão vendendo armas capturadas na Ucrânia pela Deep Web. Tá? Então, eu já ouvi relatos aí que o míssil Javelin estaria sendo vendido a $15 mil, o que eu acho pouco, eu achei meio fantasioso, mas existe esse relato. Agora, nós temos que lembrar, né? Foram colocados 50 milhões de cartuchos de diversos calibres na Ucrânia, é muita coisa. Não sei nem se o exército ucraniano e a força territorial deles vai conseguir absorver essa quantidade de munição. Então, a possibilidade de haver um descontrole existe.
Já existem relatos anteriores disso aí. Então, comandante, guerra, Iraque, Síria, como esses armamentos chegam aqui no Brasil? Porque assim, nós mostramos, por exemplo, hoje, um fuzil que foi apreendido aqui em São Paulo com a numeração suprimida. Como é que isso funciona? Como é esse comércio de armas? Nós temos um grande senhor das armas que vai buscar esse armamento que sobrou de uma guerra e atravessa com a fronteira. E por onde ele entra? Não é só armamento de guerra, tá, William? É coisa que, por exemplo, que teria uma aplicação militar, mas é comprada ou de estoques militares ou de retailers fora do país e entram ou pela fronteira terrestre ou até pelos portos. Mas existe, por exemplo, eu vi recentemente um caso de uma quadrilha no Chile. O Chile não tem histórico de crime organizado como tem o Brasil, o Paraguai ou a Colômbia. E essa quadrilha estava trazendo fuzis aqui para o Brasil. A nossa preocupação, na verdade, ela é dúbia, né? É um material excedente de guerra, né? Por exemplo, vamos pegar o caso das Farc. Quando houve uma desmilitarização das Farc alguns anos atrás, parece que eles entregaram, na época, 7 mil fuzis. Só que a Farc chegou a ter 20 mil integrantes. Então, há de se supor que eles tinham muito mais fuzis do que esses 7 mil que entregaram. Então, onde foi parar o resto? E aí, nós tivemos no Rio de Janeiro um aumento de 27% de fuzis apreendidos no ano de 2021. Nós tivemos 278 fuzis apreendidos em 2021, isso no Rio de Janeiro, que é um número alarmante de armas de guerra. O poder de destruição de um fuzil hoje, comandante, um 556, um 762, ele chega a um alcance de 2,5 km por aí, 2,5. Se você não tiver nenhum obstáculo, né, uns 2 quilômetros, você talvez até mais. E quando o senhor vê imagens como aquela do Rio de Janeiro, que mostram o confronto numa área de mata entre policiais e criminosos, e com civis no meio, porque a comunidade, daí a gente tem relatos, né, de geladeira furada, de fogão furado. Então, assim, o senhor, com a experiência que o senhor tem na sua área como militar, isso é a maior barbárie que nós vivemos hoje no Brasil, é justamente isso que acontece dentro das favelas, como, por exemplo, no Rio de Janeiro. Mas aí que tá, né, William? Quando você coloca, por exemplo, uma unidade da Polícia Militar operando na favela, esse pessoal tem treinamento, disciplina de fogos, eles estão sobre um regulamento militar, eles têm a quem reportar, né, as ordens recebidas. Então, existe um controle muito grande, não quer dizer que não possa haver. Agora, o tráfico, você não tem. Você não tem controle nenhum. O traficante faz o que dá a entender na cabeça dele. Eu acho que nesse ponto, a polícia ela acaba sendo bastante injustiçada. Disparos que muitas vezes são vem dos traficantes, que o pessoal acaba imputando injustamente a polícia militar. A perícia acaba descobrindo depois que foi uma inverdade. O que aconteceu, por exemplo, nós falamos no Jacarezinho com 28 mortos, depois Complexo com 23, e todos os dias você acaba tendo esse tipo de realidade, mas o que mais assusta é a presença desse tipo de armamento e como nós não conseguimos cortar esse fluxo, porque é um mercado muito lucrativo. Sim, e agora tem uma coisa que precisa ser feita. O Itamaraty precisa ficar em cima das embaixadas, porque uma boa parte desse armamento que é comprado de grandes atravessadores nos Estados Unidos, Bulgária, República Tcheca, principalmente países da Europa Oriental. Eles são useiros Estados Unidos e países da Europa Oriental são useiros e vezeiros em mandar esse tipo de material para cá. Então o Itamaraty precisa ficar em cima, né? Pegar essas armas que são apreendidas, oficiar as embaixadas e pedir providências lá fora, porque isso não é feito. É uma coisa triste que acontece aqui, William. Esses países cobram do Brasil uma repressão do tráfico. Tudo bem, eu acho que isso tem que ser feito efetivamente. Só que eles não fazem a parte deles, que é coibir o envio dessas armas que são fabricadas lá, porque isso é um armamento complexo, você não faz numa loja de fundo de quintal, é um equipamento extremamente complexo, né? E eles não têm nenhuma vigilância disso, é muito complicado. O senhor até falou, quando eu cheguei aqui em São Paulo em 2010, nós tínhamos uma onda
até daqui a pouco nós vamos falar com um comandante que atuou fortemente na área operacional aqui em São Paulo. Falando de armamento, nós tínhamos as submetralhadoras que eram encontradas em poder do PCC e eram de fabricação caseira, né? Sim. E eu não sei se eles ainda apreendem, mas eu não tenho visto esse tipo de apreensão. Mas era muito comum. Agora, no caso do fuzil, nós temos fabricação de fuzil aqui no Brasil, mas isso é controlado, você não tem esse fuzil na mão de traficante, é muito difícil, às vezes em função do roubo de um paiol, isso pode acontecer. Sim. Mas o que nós encontramos são fuzis russos, israelenses... Bulgária tem muito. Bulgária. É um país pequeno, mas tem muito. Então eu apreendo o fuzil, né? E aí a sua proposta, assim, eu tenho que cobrar do país de origem, porque na verdade aquele país de origem ele vendeu para alguém aquele tipo de armamento. Olha, William, se a arma foi vendida legalmente, ela saiu com um documento daquele país. Tem uma série interessantíssima aí no Prime chamada O Gerente Noturno, que mostra como isso é feito, né? Que o pessoal falsifica os certificados de usuário final, o famoso end user. Então você pega, por exemplo, eu sou um comerciante búlgaro e eu vou vender para Bolívia. Então eu imito um certificado que aquela arma está indo para Bolívia. Só que esses atravessadores, eles adulteram isso, aquela arma nunca vai chegar na Bolívia e muitas vezes o próprio governo da Bolívia, estou dando um exemplo, a Bolívia, podia ser Uganda, qualquer outro país, não tem conhecimento de que essas armas chegariam ali. Então, na verdade, existe esse desvio. Essa arma, ela saiu legalmente de um país. Então, você vende aquela arma de forma legal, mas o país que está recebendo essa arma, ele pode não ter noção de que ele está envolvido naquela operação. É falso, é um certificado de end user falso. Porque uma empresa que fabrica fuzis em série, ela tem o controle dessa fabricação. Acredito que uma empresa nos Estados Unidos que faça fuzis, ela é auditada. Eu acredito nisso. Então, a gente precisa ir em cima desse... Eu nunca vi ninguém falar isso. Falou, que a gente tem que ficar em cima desses governos. Tem, porque é uma responsabilidade deles. E nós falamos do controle de armas dentro do território nacional do brasileiro, né? Da fiscalização do que o brasileiro está comprando. Porém, a gente tem que começar a falar e tratar de forma mais rígida ou mais severa e para punir esse criminoso que está com essa arma de guerra aqui e Sim. tentar achar. Isso entra pelo Paraguai? Por onde entra esse material aqui no Brasil? Olha, o que eu apurei é Paraguai, Guiana parece que estava entrando bastante. Os países da tríplice fronteira ali embaixo, mais Guiana e Colômbia são rotas que... Porque o pessoal está sempre inovando, né? Sim. Não adianta você chegar e falar, não, está entrando por tal lugar. Se houver uma fiscalização mais forte em cima daquilo, o crime, ele migra, isso o Coronel Coimbra agora deve falar, o crime migra com uma facilidade muito grande, eles são extremamente criativos. Então, uma rota que a gente usa hoje, o dia de amanhã, o pessoal já não está usando mais. Eu vou até pedir para mostrar as imagens agora e pedir para o senhor dar uma olhada no material que foi apreendido na Vila Cruzeiro, desses fuzis, e o tipo de armamento. Nós temos aquele ali que parece... Qual o nome daquele carregador que parece uma bola ali, comandante? Porque ali é como se fosse... Tem um AK, a gente consegue ver. O pessoal chama de lata de goiabada. Lata de goiabada, não é isso? A Stoner americana que os SEALs usavam, eles tinham esse tipo de carregador, mas várias porque hoje é uma infinidade de fabricantes. Sim. E aí, o poder de destruição de uma arma dessa, e nós não estamos vendo só o fuzil, você tem granada, você tem pistola, isso tudo, a própria munição, porque também não adianta o traficante hoje não tem uma capacidade de recarga de um fuzil. Não tem, né? Nem habilidade técnica para esse tipo de coisa. Porque é aquela história, quando eles vão recarregar essa munição de 762, eu acredito que você precisa ter um trato um pouco maior, né? Acho que sai muito mais barato esse pessoal comprar isso daí. Então, e aí, quando a gente vê esse tipo de apreensão, o correto ali então seria mapear o país de origem e tentar rastrear esse tipo de armamento para cobrar das embaixadas a entrada dele aqui. Não só do fuzil, como da granada, da pistola, para a gente tentar cortar esse fluxo. Eu acho o seguinte, William, nós nunca vamos conseguir cortar completamente, você vai diminuir. Por causa do dinheiro que envolve isso? Tudo. Porque você, por exemplo, né, você não tem uma grande organização criminosa ou terrorista sem dois fatores básicos. Então, tem dois fatores que são básicos. Primeiro, banco. Um banco vai precisar lavar esse dinheiro. Quando é uma fatia ali, uma faixa de $200 mil, você compra uma padaria, você lava esse dinheiro no bairro, você esconde no colchão, você enterra, etc. Quando vai 10 milhões, você vai ter que lavar no banco. Teve um caso famoso nos Estados Unidos, alguns anos atrás,
eu não vou citar o nome do banco, mas tem documentário disso, vocês acham na internet, é um banco grande, internacional, ele foi flagrado lavando dinheiro para os cartéis mexicanos. O caso foi levado à SEC, né, americana, que abriu um procedimento aí, mas acabou que o banco só foi multado. E a vida seguiu, eles estavam lavando milhões para essas organizações criminosas. Então, uma coisa é banco, grandes bancos lavam, mas não o grande banco, ele não lava o dinheiro do traficante, do jacarezinho. Ele lava o dinheiro do grande produtor mesmo. Então, e é aquele cara que aqui em São Paulo, ele não se sente bandido, né? Ele se sente empresário, é o cara que investe. E muitas das vezes ele mesmo não tem contato com o entorpecente ou com o carregamento de armas. É mais um investimento na vida dele. É investimento na vida dele, né? Mas então, é o que eu falei, são duas coisas. Primeiro, bancos. Sim. Segundo também, William, se a gente for investigar a coisa muito a fundo, você vai achar entidades de segurança e de governos ligados, porque esse pessoal ele precisa de um trânsito aí fora, ele precisa de um Não apoio. tem como desembaraçar isso ou atravessar um carregamento desse se não tiver alguém dentro do sistema de corrupção ou corrompido para poder facilitar isso. William, eu vou te contar uma história pavorosa, extremamente pavorosa. Na Guerra da Síria, diversos grupos terroristas eram apoiados por entidades ligadas ao Departamento de Estado americano. Agora, esses grupos, eles recebiam armas contrabandeadas. Alguém tinha que alterar ali os end user e levar para esses grupos. Esse alguém tinha costa quente de algum governo. Entendi. O cara que operacionaliza, né, o agente que operacionaliza essa entrega, ele tem costas quentes de um governo, porque esse cara vai precisar atravessar fronteiras, esse cara pode ser preso e alguém vai dar o telefonema certo. Então, sem esse agente operacional, e a gente vê um caso famoso, é o já falecido Adnan Khashoggi, né? Ele era saudita e foi o maior contrabandista, provavelmente o maior contrabandista de armas da história. É o senhor das armas. Ele era, né? O senhor... Para os americanos, os russos têm o favorito deles também, que está preso, acho que nos Estados Unidos. Mas o que acontece? Sem esse tipo de pessoa, que ele conhece os caminhos, são caminhos sombrios mesmo, mas ele conhece, ele sabe qual é o comandante de navio que vai embarcar essa carga e não vai fazer pergunta, ele sabe quais os portos que pode receber isso, ele sabe quais os horários para atravessar alfândegas com essas cargas e por aí vai. Agora, esse sujeito só trabalha com a costa quente de um governo. Então, esse senhor das armas, né, que faz também, que é acionado através, você usou a Deep Web, e a gente fala muito sobre isso, né, onde nós temos a verdadeira internet, na verdade, está na Deep Web. Sim. Que ela surge numa estratégia militar de comunicação, não é isso? Exatamente. E ali, nesse local, é onde eu vou comercializar tudo aquilo que eu quero, seja drogas, armas, órgãos, assassinatos, e não tem como você controlar isso, né? Muito difícil. Porque, você quer ver uma coisa? Vamos pegar, por exemplo, o caso ucraniano. A preocupação com o tráfico de armas na Ucrânia é antiga, ela não começa hoje. Quando teve a revolta do Maidan, em 2013 para 2014, houve assaltos a diversos quartéis e delegacias na Ucrânia. Eles mataram mais de 150 policiais lá, os manifestantes. A imprensa, a mainstream não fala disso. Mas se você procurar as estatísticas, matou-se muitos policiais na Ucrânia e roubou-se muitas armas. Então acredita-se que entre 2013 e 2015 na Ucrânia, 300 mil armas sumiram de arsenais. Dessas 300 mil armas? 300 mil armas. Dessas 300 mil, 4 mil foram recuperadas. Aí o que acontece é o seguinte, você tem quadrilhas ali em Kiev, em Zaporizhzhia, outras cidades aí, que fazem, por exemplo, tráfico de mulheres para a Turquia e cigarros. Outras que só fazem cigarros e tráfico de armas. Isso na Ucrânia? Sim. E é um território também que tem essa expertise do uso da internet, né? Dos hackers ou hackers, enfim. Tem. Eles têm uma expertise muito grande. Tem toda a Europa Oriental, né? Mas você tem muitas quadrilhas em diversos países que se comunicam. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Depois da guerra da Iugoslávia nos anos 90, proliferou muito, né, o uso de armas pesadas por quadrilhas na Europa, porque elas foram contrabandeadas do exército da Sérvia, da Croácia e por aí vai. Acabou a guerra, tinha esse... Porque é aquela história, principalmente num país que está perdendo uma guerra. O pessoal vê, ó, isso aqui vai acabar, vai afundar.
Então vamos cuidar da vida. E aí você imagina o que acontece. Robson, o senhor foi da área operacional da Marinha, passou por vários setores, é um estudioso dessa arte da guerra, como eu falei no início. Hoje nós vivemos uma guerra no Brasil e a gente precisa entender que a luta contra o tráfico de drogas ou os narcotraficantes é a luta contra uma organização criminosa internacional e nós precisamos de reforço na área de inteligência e precisamos encarar isso como um ato de terrorismo que está acontecendo em vários momentos na nossa sociedade, como o roubo do novo cangaço, onde eles usam essas armas, como o tráfico de drogas dominando os territórios nas favelas, ou as milícias que também contam com esse tipo de armamento no Rio de Janeiro? William, o medo que se tem, né, dos especialistas da área de segurança pública, porque, veja bem, a minha área não é especificamente segurança pública, é área militar, mas se tem receio de a gente criar vários narco-estados, o México está a caminho disso. O México está... Ou seja, são os traficantes patrocinando campanhas políticas, comprando juízes, forças policiais. Sim, exatamente. Porque o poder econômico envolvido é muito grande. O poder econômico dessas quadrilhas é muito grande, é bastante sedutor, você movimenta muito dinheiro. Então você consegue, teve um caso aqui há pouco tempo atrás de uma entidade ligada a direitos humanos, depois que se percebeu que uma quadrilha financiava esse pessoal aí, eles fazerem diversos movimentos aí. Comandante, então o que nós enxergamos no dia a dia, no noticiário, são operações de pirotecnia, tem muita pólvora, muito estardalhaço e isso cria uma cortina de fumaça que nos impede de enxergar o que realmente está por trás disso, o tamanho dessa organização criminosa hoje que envolve o tráfico de armas para o Brasil? William, eu acho que o trabalho da polícia, por mais que a gente pense que é enxugar gelo, ele é inevitável, ele tem que ser feito. Só que eu acho que a luta contra o tráfico de drogas, é o que eu falei para você, envolve outros países. Porque é aquilo, um traficante que tem 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 100 milhões de dólares, ele não vai esconder, esse dinheiro não vai ficar na favela. Entendi. Esse dinheiro vai para bancos suíços, bancos americanos, né? Bancos britânicos e por aí vai. Esse dinheiro é lavado em algum lugar, em algum momento. Então, não fica restrito ao Brasil. E outra, é o que eu falei, essas armas não são fabricadas no Jacarezinho, não são fabricadas na Maré. Elas vêm de fora. Então, é um problema que, na verdade, não se encontra só no Brasil, né? Ele está em outros países. Comandante, também. Nós temos dentro das Forças Armadas os setores de inteligência. Essas informações passam por nós? O que falta é integração ou é um empenho maior por parte dos políticos brasileiros em criar esses mecanismos para permitir que os setores de inteligência trabalhem com a interceptação desse tipo de armamento ou a responsabilização, por exemplo, daquele que está usando uma arma de guerra num perímetro urbano? Olha, eu acho que já existe uma certa mentalidade de tolerância com o crime na nossa sociedade. No Ocidente, em geral, existe uma mentalidade de tolerância. Essa é uma realidade. Eu brinco, outro dia nós recebemos um oficial da Polícia Militar no nosso programa lá, eu perguntei para ele como é que fica, né, quando você vai recepcionar em São Paulo um oficial da polícia da Indonésia ou de um país asiático desse. Você vai explicar que você não pode entrar em determinado local, que no país deles isso é inevitável. A verdade é que o pessoal tem que se conscientizar aqui no programa, é que você está mais seguro numa cidade da Arábia Saudita, e não quer dizer que o Brasil, eu não estou dizendo que o Brasil tenha que ser como a Arábia Saudita, mas você está muito mais seguro numa Arábia Saudita do que no Rio ou em São Paulo. A gente foi se tornando permissivo com o crime e vai chegar num ponto que o cidadão ele não tem mais segurança para andar na rua, né? É uma mentalidade. Eu acho que o que aconteceu com a segurança é uma mentalidade permissiva que nos trouxe até esse ponto. Nós já fizemos operações militares, né, inclusive usando as Forças Armadas para ocupação de solo no Rio de Janeiro, para tomada de território. Cenário de guerra. Sim. Estratégia de guerra. Hoje, para retomar e conquistar de novo esse território, nós precisamos de uma grande mobilização das Forças Armadas para restabelecer a ordem, porque eu estou provocando o senhor nesse sentido, por quê?
Nós temos a força policial, o patrulhamento ostensivo da PM, e nós temos a polícia civil para as investigações. Mas para ocupar todo o território que está em poder, seja do narcotraficante ou do miliciano, eu preciso de gente. E é como se fosse numa guerra, eu acredito, por exemplo, para eu ocupar um solo num país em conflito. Quantos homens na minha tropa eu tenho que ter para restabelecer a ordem a mais do que aquele que está ocupado lá? Mas o problema é maior, né, William? Porque as Forças Armadas, elas têm efetivo para isso, até aí tudo bem. Mas não é uma missão constitucional dos militares, né? Você acaba arrumando problema. Primeiro, que o nosso preparo não vai nessa direção. E segundo também, porque a gente enfrenta um problema muito sério, né? Você pega o soldado aí, que ele entra para ficar 1 ano, né? Aí, de repente ele arruma um problema qualquer, ele é indiciado numa operação qualquer dessa daí e acabou a vida dele. A gente não tem nem arcabouço jurídico depois para ajudar esse militar. Então, mas aí como é que o senhor me explica? Por exemplo, a polícia militar, ela tem a função constitucional de portar um fuzil e guerrear dentro de um perímetro urbano? Eu acho que quando se pensou na Constituição, não se chegou nesse, né, não se imaginava que a gente ia chegar nesse ponto. Mas o problema todo de Forças Armadas... Porque estão responsabilizando os policiais, por exemplo, pelas mortes violentas dentro das favelas. Sim. Né? E aí, a gente parece que está esquecendo que aquele policial, ele foi formado para um patrulhamento ostensivo. Ele não foi formado para lutar numa guerra como a gente está lutando. O Estado é injusto nesse ponto, né? Porque ele dá uma missão para o policial que está muito além dos meios, da capacidade, talvez da própria natureza da polícia. É o que eu te falei, William, a gente criou uma sociedade, todo o arcabouço dela, seja jurídico, ou mesmo a maneira como nós estamos entendendo as coisas, a gente criou um arcabouço permissivo que chegou nisso daí. Para reverter vai ser muito complicado. Me perdoe, mas eu gostaria da sua ajuda. Se eu for para uma guerra hoje, eu fico imaginando, o William vai para a guerra. Eu servi a aeronáutica. Fiquei lá 2 anos e meio. 6 meses de recruta, 6 meses de polícia da aeronáutica e 1 ano e meio no serviço de investigações e capturas, lá na Ilha do Governador. Se eu vou para a guerra, né, eu vou ter o meu fuzil, eu tenho a minha pistola, vou ter uma faca, e vou partir e vou ter meu cantil, meu capacete, meu colete, eu vou paramentado. Hoje, muito se fala sobre o equipamento que o policial usa nas operações. Fala assim, o policial deu facada. Isso é uma das narrativas que aparecem. Depois, quando vai para a perícia, nem encontram. Mas numa guerra, se o senhor fosse lutar uma guerra contra narcotraficantes num território ocupado, o traficante com granada, fuzil, pistola, como é que o senhor ia paramentado? Eu penso da seguinte forma, William, a luta que se tem que se travar contra a violência no Brasil, ela não vai ser ganhada nesse combate que você fala aí. No corpo a corpo, homem a homem. Não, eu acho que é nos bastidores, porque na verdade eu acho que existe por parte dessas entidades que atacam as polícias um objetivo muito maior. O objetivo é enfraquecer o Estado. O objetivo, eu acho que não é trazer mais segurança para o cidadão, o objetivo não é melhorar a segurança pública, não é aprimorar ela. O objetivo, na verdade, eu acho que existe um objetivo, tá? Oculto, mas que se bota muito dinheiro nele de enfraquecer o Estado para depois se colocar alguma outra coisa no lugar que eu não sei exatamente o que é. Mas porque o ataque que se faz é um ataque puro e simples, né? Pura e simplesmente focado em detonar a polícia. Não existe nada além disso, porque o que seria uma construção, uma crítica construtiva? Olha, a gente está atacando a polícia, mas a gente propõe isso aqui. O que eles propõem não vai funcionar. A partir do momento que você pega um traficante, que ele fecha um espaço e ele põe um grupo armado lá dentro, você não tem mais o que negociar com ele. Ele já se tornou um senhor da guerra local. E se ele é um senhor da guerra, eu volto a perguntar ao senhor, qual é o paramento para enfrentar ele? Não tem outro que armamento da mesma proporção, mas o que está acontecendo, William, é que a gente está caminhando no Ocidente para uma situação em que o Estado está perdendo o monopólio da violência, né? Eu acho que desde que a gente começa a organizar o Estado, lá no século XVIII, aí, uma prerrogativa é básica, quem precisa deter o monopólio da violência é o Estado.
né? E o Estado está perdendo isso. Pelo menos no Rio de Janeiro, praticamente já perdeu. No México, perdeu quase que completamente. Para a gente finalizar, e a história do Estado opressor? Porque esse é o argumento. Mas cai naquilo que eu falei para você. Eu acho que se quer acabar com o Estado. Eu acho que essas entidades que patrocinam essas organizações aí, o objetivo final é acabar com o Estado. Acho que é o grande capital transnacional. A quem não interessa o Estado, precisa ter um Estado fraco. Um Estado fraco você faz o que você quiser, você põe a lei que você quiser, você compra empresas estatais lá embaixo, você não tem defesa nenhuma do consumidor e por aí vai. Eu acho que o que se quer, no final das contas, né, é enfraquecer o Estado e impor a vontade. Vivemos uma guerra hoje no Brasil? Eu não tenho dúvida disso, mas eu tenho muita esperança. Acho que esse país, o Brasil sai do outro lado. Comandante, a minha esperança está em papos como esse. Porque quando a gente começa a trazer informação para o telespectador e faz com que ele pense, né, e enxergue um outro lado, porque é muito comum da gente responsabilizar a polícia por todas as mortes e enxergar o policial às vezes como esse opressor e como sempre o responsável, né, aquele super-herói, e na verdade não. O problema é mais complexo, nós precisamos da união de todos, sejam aqueles da área de inteligência, da área da política, do judiciário, das embaixadas, dos especialistas em segurança pública, de todos aqueles que viveram ou vivem essa realidade para a gente poder restabelecer a ordem nos espaços que hoje estão sendo dominados. Eu queria muito agradecer o oficial da Reserva da Marinha, o comandante Robson Farinazzo, referência na arte da guerra. Obrigado pelo sua. Eu fiquei muito feliz em receber o senhor aqui, em função de tudo o que o senhor vem fazendo como analista. E é importante para a gente elevar o nosso conhecimento e enxergar como é complexo isso e como nós, né, povo brasileiro, precisamos nos organizar para impedir um avanço desses narcotraficantes ou narcomilicianos, dessa turma que está aí querendo infernizar a nossa vida. Obrigado pela gentileza do bate-papo. Muito obrigado, William, eu que agradeço a oportunidade. E daqui a pouco, os senhores vão acompanhar o relato de um comandante de operações aqui em São Paulo. E nós vamos falar de roubos de moto, Cracolândia, maioridade penal e outros temas que podem incomodar. Mas eu não estou nem preocupado com isso, irmão. Eu não fecho acordo com vagabundo e o papo é reto. Eu sou o WT, vou pro intervalo e volto já. Estamos de volta com o Flagrante. Quero fazer um convite especial aos senhores. Mande a sua mensagem para o WhatsApp da PAN no 931 17 0620. O prefixo é 11, aqui de São Paulo. Então coloque esse aí na tua agenda e mande um WhatsApp pra gente. Ou então me segue lá nas redes sociais, @WTravassos, tanto no Instagram como no TikTok, no Twitter. É um grande prazer poder receber essa imensa família PAN. E olha, eu leio todas as mensagens. Às vezes eu não vou responder por uma questão de tempo, mas manda a sua mensagem. Se você tem alguma informação a respeito do seu bairro, da região que você mora, eu vou ficar muito agradecido. É a melhor fonte de um jornalista, está aí, justamente na voz do povo. Meus amigos, olha, nós estamos aqui em São Paulo acompanhando, né, a triste realidade. Eu mostrei hoje, logo no início, né, a Polícia Militar que encontrou várias motos e carros dentro de um matagal. A gente tem essa polêmica em função da Cracolândia em São Paulo. E hoje nós fizemos um convite especial a ele, que é bacharel em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Ele é especialista em Segurança da Informação pelo Instituto Militar de Engenharia de Israel. Ele, o senhor Miguel Afonso Coimbra Neto, mais conhecido como Coronel Coimbra. Fala, meu chefe. É um prazer estar aqui contigo. Uma alegria estar te recebendo aqui. O prazer é meu, vai ser um prazer estreitar o relacionamento e quem sabe agregar valores a você e a quem nos escuta. E a gente precisa, fica à vontade, a gente precisa realmente desse bate-papo para a gente poder tentar entender o que acontece na maior cidade desse país, onde nós temos tantos desafios e às vezes
a percepção da população é de que os avanços não chegam na mesma velocidade, mesmo mostrando, e eu sempre mostro aqui, sim, o tamanho da estrutura na área de segurança que nós temos, Coimbra. Sim. No que diz respeito à segurança pública, eu te asseguro que nós estamos vivendo uma catástrofe social. Nós estamos na UTI. E na UTI da segurança pública não adiantam antitérmicos e não adianta também florais. Nós temos, vou fazer uma analogia, desfibrilador, choque, transfusão de sangue e por aí vai. Temos um arcabouço jurídico que não nos ajuda em nada. Você ia fazer uma pergunta? Não, eu estou te ouvindo, é porque já me passaram uma informação a respeito do material que nós temos aqui sobre a operação de motos, né, que está acontecendo em São Paulo. Então, eu vou pedir, então, vocês preferem? Então vamos fazer o seguinte, turma que está acompanhando a gente em casa, Coimbra, vamos fazer o seguinte, antes da tua explicação, eu quero trazer uma reportagem aqui que vai falar justamente sobre o roubo de veículos em São Paulo. É da Ana Paula, roda aí. Quem está neste carro branco é uma médica. Ela chega no Hospital Estadual de Diadema, região metropolitana de São Paulo. As câmeras registram a ação dos bandidos. Antes de entrar no estacionamento, a vítima para na cancela e é abordada pelos criminosos, que chegam em uma motocicleta. Armados, eles surpreendem a médica. Enquanto o garupa rouba a mulher, o piloto observa se não há movimentação no local e dá cobertura ao comparsa. Repare que assim que a mulher sai do veículo, o bandido assume o volante e os dois criminosos fogem. A vítima fica olhando o carro ser levado. Segundo a médica, além dos documentos e cartões bancários, os bandidos ainda levaram o celular. Algumas horas depois, o veículo foi encontrado pela polícia. Ele foi abandonado em uma rua da cidade de Diadema. A moto é uma das principais armas de ladrões para o crime. Para assaltar, o veículo é mais ágil no trânsito e rápido para a fuga. Outro fator que favorece os crimes é o uso do capacete. O acessório torna difícil o reconhecimento. A violência cometida contra vítimas diariamente levanta discussão sobre o uso da moto como um facilitador no ataque dos bandidos. A motocicleta passou a ser praticamente um meio de transporte oficial dos assaltantes. Neste ano, o número de roubo de motos disparou no estado de São Paulo. Somente no primeiro bimestre de 2022, foram registrados 5.000 roubos e furtos de motos, um aumento de 23,88% se comparado com as 4.036 ocorrências no mesmo período de 2021. O governo de São Paulo anunciou uma série de medidas com o objetivo de coibir a ação dos bandidos, que inclusive se passam por entregadores de comida. Os receptadores são os grandes fomentadores dos crimes de roubo e furto. Se não tem quem compra peças de origem duvidosas, peças roubadas e furtadas, vai diminuir o número de roubos e furtos de motocicleta. As motos mais visadas são aquelas de 150, 160 cilindradas, cujo comércio das peças é mais rápido, é mais fácil de vender essas peças. E geralmente vão parar aqui na boca das motos em São Paulo. Como foi o caso do jovem que morreu baleado por um bandido disfarçado na zona sul de São Paulo. Renan Silva Loureiro, de 20 anos de idade, estava acompanhado com a namorada quando foi abordado pelo bandido que exigiu o celular da vítima. O jovem reagiu ao assalto e acabou morto com 4 tiros. Assaltantes preferem roubar de motos porque são mais rápidas, mais ágeis, sobe na calçada, entra na contramão, entram em viela e isso facilita a fuga da polícia. Os bandidos também têm mudado o jeito de atuar para dificultar o trabalho da polícia. Agora, ao invés de dupla, os bandidos também atuam em grupo, como aconteceu nesse assalto na Chácara Inglesa. Um homem foi abordado por 4 motos quando chegava em casa por volta da meia-noite. Os motoqueiros levaram o veículo, o capacete e até uma mochila da vítima. Coronel Coimbra, o senhor, como coronel da Polícia Militar, esteve à frente dessa região centro. O que acontece em São Paulo? Por que tamanha ousadia?
O bandido, ele perdeu o respeito pela polícia em São Paulo? Perdeu. Hoje nós estamos na UTI social no que diz respeito à segurança pública. E na UTI você não pode usar antitérmico e também não pode usar florais. As respostas para grandes problemas, grandes atitudes e grandes comportamentos. Nós vivemos num arcabouço jurídico que não nos ajuda. A polícia trabalha, eu vou te dar apenas um número simples. Nos últimos 10 meses, a corporação apreendeu 6.000 armas. Crime inafiançável. Onde estão os presos? Então existe uma política de tirar a responsabilidade do criminoso, ou seja, não sobrecarregar o sistema penitenciário? Com certeza. Toda lei tem um espírito. E o espírito da lei das execuções penais é de desencarceramento. Ou seja, você dá a possibilidade do imundo, daquele que pode ter assassinado um parente próximo seu, daquele que roubou os seus pertences, de ele ter uma medida de ressocialização e uma medida muito pouco consistente. Enquanto o criminoso não tiver pavor, terror do cumprimento da pena, o quadro social só vai esquentar cada vez mais. A chapa está quente e eu te digo que ela vai ferver rapidamente. Então, eu sempre ouvi que a polícia ela era a última barreira entre o crime e a sociedade. E que hoje nós trabalhávamos com a palavra contenção, porque solução você não tinha de imediato. Mas muito se fala sobre esse tipo de resposta, né? Mas São Paulo sempre teve essa resposta rápida às ações criminosas. Vide o que aconteceu em outros momentos, quando o crime resolveu se levantar contra o Estado, tentou implantar o terror e a resposta foi rápida e cirúrgica. Sim, com certeza. Mas se você analisar nos últimos anos, há um enfraquecimento, eu diria até mesmo um engessamento das atitudes policiais. Sempre há uma contrapartida. Eu, para falar a verdade, estou cansado de especialistas de vitrine e rambos do teclado, porque sempre quando a polícia age, há em contrapartida sempre medidas que acabam acusando a polícia que pode eventualmente ter extrapolado, agido fora de um contexto necessário. Vide o exemplo do Rio de Janeiro. 25 mortes no confronto. Aí estão colocando na mesma balança pessoas drogadas, alcoólatras, com fuzil armados até os dentes e, de outro lado, colocando policiais preparados e pronto para agir. Colocam na mesma balança e acabam comparando o bem contra o mal. Chegaram a fazer no Rio de Janeiro, na operação do Jacarezinho, lá, na pós-operação, uma placa, né? Colocando o nome de um policial junto com o nome dos traficantes. Inclusive foram lá e tiraram o que era um monumento ao crime, juntando o nome de um policial ao nome de criminosos. E aí, eu já falei sobre esse tema aqui, mas eu acho que é importante, porque a Polícia Militar, por exemplo, de São Paulo, ela é uma excelência no que diz respeito à abordagem, no que diz respeito ao patrulhamento urbano, né? Nós temos uma técnica, inclusive com o método Giraldi, que eu tive a oportunidade de conhecer, que é incrível. Porque assim, o que o método Giraldi, a Polícia Militar faz aqui em São Paulo? Ela pega um jornalista e fala o seguinte: olha, hoje são 2 dias, você vai passar 2 dias aqui aprendendo o que a Polícia Militar faz. E coloca o jornalista na posição de um policial no momento de uma manifestação, no momento de um assalto com reféns, no momento de uma abordagem a um veículo, e você, como jornalista, vivencia aquela realidade do policial, inclusive tem aulas de tiro e tudo, para que você possa entender como é complicado a função operacional. O senhor foi da escola de sargentos. Sim. Então, assim, a Polícia Militar, ela não foi feita para tirar vidas, pelo contrário, ela está aqui para patrulhar e salvar vidas. Sim. Muito se diz que a polícia agora atira para matar, que a polícia agora, se levantar o braço contra nós, a polícia vai revidar à altura.
Eu te digo o seguinte: atirar é um ato muito simples, basta você acionar o gatilho. A polícia tem que saber quando não atirar, e ela vai atirar sim, quando for para se defender, defender parceiros e defender a sociedade. Essa é a função da polícia. Nós não precisamos de governantes para, com bravatas políticas, quererem usar a tropa como massa de manobra. Massa de manobra e alavanca política. Nós não precisamos de orientação nesse sentido. Sabemos, somos profissionais, queremos apenas os meios, os armamentos necessários e o reconhecimento profissional em termos de salário e em termos de capacidade profissional. São Paulo, a polícia de São Paulo, quando eu cheguei aqui, nós ouvíamos sobre os cardeais. Era muito comum você ouvir as lideranças dentro da própria instituição que tinham esse objetivo de proteger ou de defender não só a polícia militar, como a polícia civil, mas a área de segurança pública. Ainda existe essa tradição em São Paulo? Quando você fala em cardeais, você tocou em assunto... Não, em relação a essas personalidades, como, por exemplo, o senhor e outros coronéis que são da história da Polícia Militar, que defendem a instituição e têm essa maneira de abordar o tema segurança pública, defendendo o policial raiz, defendendo a instituição Polícia Militar tão atacada. Com certeza. Nós somos vocacionados, fizemos teste para isso. Nós fizemos um juramento sob a bandeira de defender o próximo, até mesmo com o sacrifício da nossa própria vida. Então somos vocacionados e trabalhamos e fomos treinados para isso. É uma satisfação para o policial ver o fim do seu trabalho, quando você prende um bandido, para falar o português claro, de forma que as pessoas nos entendam. Só que isso não está acontecendo. Por quê? Porque a gente... O policial está com medo hoje de ser penalizado? Não, ele não, a questão não é o medo, a questão é que você não tem findado o seu trabalho. Veja bem, criaram agora a audiência de custódia. Você tem uma perseguição policial, energia, viaturas, combustível, força policial, eventual danos na perseguição, as pessoas podendo morrer, o policial, o bandido podendo atropelar, danos materiais, numa perseguição simples, comum, no dia a dia. Sim. E você, ao prender o infrator, tem a questão da audiência de custódia, onde ele sai antes do policial preencher o relatório. O senhor estava falando, hoje nós mostramos aqui um veículo, ele vinha na Imigrantes com o seu carro, acertou uma motocicleta, o motociclista caiu, se machucou, e ele arrastou por quase 3 quilômetros a motocicleta, depois falou que não viu. Estava embriagado, foi constatado isso lá no IML. Quando ele chega, vai para a audiência de custódia no dia seguinte, e o juiz coloca lá 4 salários mínimos e ele está na rua. Então, assim, esse homem dirigiu um carro por 3 quilômetros arrastando uma motocicleta, ele foi interceptado pela polícia. Nós tivemos um risco porque ele atropelou um motociclista e nós colocamos essa pessoa em liberdade. Então, veja só a energia que é despendida em uma ocorrência policial. O Centro de Operações da Polícia Militar atende 30 mil chamadas dia. 30 mil chamadas, 30% dessas 30 mil são ocorrências efetivamente policiais. Eu vou até aproveitar, tocar no assunto da Cracolândia, porque muito se falou sobre a atuação da Guarda Civil Metropolitana, falou sobre a atuação da Polícia Militar. Nós temos ali uma base da PM, 24 horas monitorando, a própria Guarda faz o monitoramento da Cracolândia com câmeras, interceptando, identificando, interceptando e prendendo traficantes. E nós temos até uma reportagem, eu vou pedir para colocar no ponto, quando tiver no ponto me avisa para eu poder rodar a reportagem da Cracolândia. Já está no ponto, né? Eu posso mostrar essa reportagem, Ana? Então a hora que tiver no ponto vocês me dão um ok e é só rodar, tá? Eles estão posicionando, sem problema. Porque eu acho que a comunicação nossa não está falhando. Vocês podem testar a nossa comunicação? Obrigado, que bom que vocês falaram comigo. Então vamos fazer o seguinte, vamos ouvir então, tá pronta a reportagem? Roda aí então. Essa mulher, que terá a identidade preservada, mora em um prédio na região e vê da janela imagens assustadoras.
É um pesadelo, sim. Porque, né, você está correndo risco toda hora de ser roubada, de sofrer aí, dar um empurrão, te machuca. É complicado. Eu acho que todos nós aqui somos reféns. Porque nós não temos uma vida, por exemplo, quando eu quero sair para a rua, eu não vou poder entrar em certas ruas aí. Eu tenho que desviar. Não posso caminhar livremente, né? A dona de casa vive dias de medo e conta que já foi assaltada por usuários de drogas. Eu mesmo fui assaltado do outro lado da rua, né? Já no domingo. Ele queria minha sacola com minhas compras. Aí eu olhei para trás e achei que não era comigo. Ele falou, é com a senhora mesmo, me dá essa sacola. Eu continuei andando e tentei segurar a sacola, ele me empurrou e avançou e tirou a sacola. Esta outra moradora detalha como se sente vivendo na região. Um absurdo, um horror, um calor e uma sensação de insegurança, porque hoje a gente tem medo de sair na janela e ser alvejado, seja com pedra, seja com qualquer tipo de objeto, e nós vivemos ameaçados. E o cheiro de droga, o cheiro de fezes, o cheiro de urina. A mulher, assim como tantas outras pessoas que moram nas redondezas da Cracolândia, não tem saída. Vender o imóvel é difícil, então a solução é conviver com a dependência do crack. Eu acho que vai ser difícil vender. Além de você ter que vender por um preço baixo, e acho que vai ser difícil quem queira morar pra cá. Se você tem um recurso, não vai querer ficar aqui mesmo, né? Quem sofre é a população que está em torno da Cracolândia, a população que precisa se deslocar até o centro de São Paulo e que se vê, às vezes, com o carro depredado. É a população que perdeu o valor patrimonial do seu bem, do seu carro, enfim. São essas pessoas que sofrem e, especialmente, os familiares dos usuários dependentes, né? A movimentação financeira na Cracolândia, segundo o delegado, pode chegar a 200 milhões de reais por ano. E as pessoas que circulam pela região gastam, em média, R$192 por dia com crack. Nós chegamos numa conta aqui na Polícia Civil de São Paulo, na Seccional Centro. Chegamos a uma conta aproximada, logicamente, de 200 milhões por ano de lucro de uma facção criminosa que atua dentro e fora das cadeias, justamente nesse local, na área da Cracolândia. Parece, ou parecia, que aquele tráfico era sem nenhum tipo de controle, que eram pessoas que estavam ali cometendo crimes e vendendo a sua droga para usuários, depauperados, fisicamente, psicologicamente, mas não. Por trás, nós levantamos isso no nosso trabalho de inteligência e provamos isso perante a Justiça, o Ministério Público, que havia uma engrenagem muito bem lubrificada, uma engrenagem que era comandada por uma facção criminosa. A Cracolândia, ela é tão perigosa para os usuários que podem morrer de overdose no local, quanto também para quem está no entorno da Cracolândia, para quem passa com seu carro pelo centro de São Paulo. É uma situação deveras preocupante e que há tempos assola a nossa cidade e que já deveria ter sido debelada há muito tempo. Coronel Coimbra, vamos nessa. E aí, mexo ou não mexo na Cracolândia? Porque assim, os números mostram que toda vez que eu faço uma operação, eu estou conseguindo diminuir o número de pessoas dentro do fluxo. Eu não posso me acovardar e ficar com medo ou com dedinhos para mexer na Cracolândia. Não pode. Eu digo o seguinte, o que é mais digno? Deixá-los definhar a própria sorte até morrer ou retirá-los, mesmo que temporariamente, sem a sua vontade e tentar devolver a dignidade ao usuário de droga? Internação compulsória. Com certeza. Agora eu vou retornar um pouquinho à conversa.
Desde 1993, todos, sem exceção, Prefeitura e Governo de São Paulo, tiveram como selo a covardia e a falta de vontade de encarar de fato e de frente, porque o problema existe e ele tem código de endereçamento postal. Você tem as ruas, Alameda Cleveland, Helvétia e adjacências, você tem o local, você tem o horário, você tem quem são os usuários e falta vontade política. Não pode recair apenas sobre um sistema, que é o sistema de segurança pública, a questão da solução do problema. Eu vou fazer uma análise simples. Vamos imaginar uma corrente, uma gargantilha forte com vários elos. E a segurança pública é apenas um elo. Nós precisamos de Ministério Público, precisamos da Ordem dos Advogados, Secretaria da Saúde, Secretaria de Esporte, precisamos envolver uma série de secretarias para trabalhar em conjunto. Senão, continua o espalha-brasa como está exatamente nesse momento. Nós chegamos ao absurdo de fazer a contenção dos usuários que no mesmo metro quadrado se alimentam, usam drogas, defecam e fazem sexo. Tudo isso sob os olhares da polícia, porque há uma contenção para que eles não se espalhem. Eu diria que beira até uma certa condescendência criminosa por parte da polícia, porque ele está a metros da presença policial, né? E não pode fazer. Por quê? Porque para você agir, você precisa de, no mínimo, 400 policiais, tropa de choque. Sim. Mas volto e insisto, não é apenas uma questão de segurança pública, e sim de um sistema todo. Precisamos do acompanhamento do Ministério Público. Haverá, com certeza, inúmeras tergiversações sobre o assunto. Sim. Mas não pode. O importante é mexer, que é incomodar. E incomodando, a gente traz o problema à tona e tenta resolver. Se não, desde 93 até agora, e outra coisa, o problema, ele não resolve por si só. O governante que assumir tem que saber que ele tem que encarar de frente o problema. Ou a gente acha que por si só o problema vai resolver? Não vai. Olha, inclusive nós temos, eu quero dar o crédito aqui a Elisângela Carreira, ela que trouxe esse relato dos moradores ali do centro, do entorno da Cracolândia. Sim. Elisângela que apresenta comigo o documento Jovem Pan, nós fizemos ela, na verdade, fez um trabalho incrível com uma reportagem especial sobre a Cracolândia. Então, hoje, aqui na PAN, todo sábado à noite, tem o documento Jovem Pan. Eu tenho o prazer e a honra de estar junto com a nossa querida Elisângela Carreira, que ouviu o relato desses moradores, e foi o que o senhor falou, né? Esse tipo de prática, né, de consumo de entorpecente, de usar a rua como banheiro, da prática de sexos, das brigas e confrontos entre eles, porque as pessoas estão completamente sem razão, dá a sensação para o cidadão, morador dali do centro da cidade, que é uma terra sem lei, que é uma terra sem ordem. E não é justo com o comerciante ou com o morador daquela região que paga os seus impostos ser obrigado a conviver com um crime na porta da sua casa e sem o Estado mexendo onde tem que mexer. 30 anos de incompetência de todos, sem exceção, que passaram por lá. Como é que você pode ter que atravessar a rua ou, quem sabe, 2, 3, 4 quarteirões para não poder passar? Você tem que desviar caminho. Não pode. Maior cidade do país. Vamos acabar com essa palhaçada. Vamos acabar com isso. Nós estamos a 2 quilômetros do Marco Zero. Sim. Você já imaginou a repercussão internacional dessas imagens? Aonde nós vamos chegar? Isso é assim. Se precisa tratar o sujeito, vamos tratar o sujeito. Mas tem que fazer a intervenção. Não dá para ficar olhando e achando que não dá, não tem outra alternativa. Existem muitas ONGs trabalhando naquele local apenas com perfumarias. E eu ouso dizer que essas ONGs até gostam deste trabalho, até para que perdure isso. E não pode, que nem você falou, papo reto. Não dá para ficar assim. E o delegado falando, 200 milhões de reais ali, amiguinho. É dinheiro que o tráfico está ganhando. Nós temos que atacar a causa. Sim. E a causa começa no traficante e depois no usuário da droga. Coronel Coimbra, irmão,
obrigado pela gentileza do bate-papo. Estamos juntos aí. Deus abençoe o senhor, estou de pé à ordem aí. A todos nós. O importante é a gente estar conversando com a turma, trazendo conhecimento e abordando os assuntos. Pode incomodar, amiguinho. E eu costumo dizer o seguinte, Coimbra. Assim, eu não tenho medo de cara feia, porque se eu tivesse medo de cara feia, eu nem saía de casa. E esse é o Flagrante, irmão. A gente vai para o intervalo e eu volto já já. Segura um pouquinho aí, é rapidinho.